vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de como você tem que fazer e precisa fazer para organizar suas finanças e começar a guardar dinheiro. E consequentemente isso não está diretamente ligado ao quanto você ganha, mas sim de como você lida, de como você busca lidar com suas próprias finanças pessoais. E eu vou te mostrar como que eu fiz e eu procuro fazer todo santo dia para me organizar bem, economizar e poupar e investir o meu dinheiro. Eu sou Robson Andrade, se você não me conhece, muito prazer. Se você não é inscrito do canal, eu te convido a se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo e me acompanhar por aqui, porque eu trago vídeo toda semana falando sobre mercado financeiro, sobre investimento e sobre diversos outros assuntos que podem ser do seu interesse e te ajudar de alguma forma a melhorar o seu conhecimento também. Então me acompanha por aqui, se inscreve e vamos trocar conhecimento, tanto do lado de você que está aí me assistindo, tanto eu daqui tentando passar para você também, beleza? E no vídeo de hoje eu vim falar um pouco a respeito de como você pode fazer de uma forma bem simples, né? Digamos que um passo a passo bem simples, são 4 passos diferentes, para que você realmente possa economizar, que você possa controlar seus gastos e consequentemente começar a poupar seu dinheiro, fazer o dinheiro sobrar e guardar consequentemente para alguma coisa que você deseje fazer ou realizar em um determinado momento, no seu futuro, ou para qualquer outro objetivo que seja, né? Muitas vezes nós nos deparamos com um cenário onde nós trabalhamos o mês inteiro, o ano inteiro, e parece que cada vez aquele objetivo, aquele que nós desejamos, que temos como meta, que nós planejamos lá no começo do ano, em janeiro, está cada vez mais longe de se concretizar, de acontecer. E por que que isso acontece? Isso não está diretamente relacionado, talvez, ao quanto nós ganhamos, né? Você pode muito bem ganhar um salário mínimo, você pode muito bem ganhar 3, 4 salários mínimos, e muitas vezes o dinheiro acaba não sobrando da mesma forma. E por que que isso acontece? Porque a sua mentalidade, o nosso pensamento, ele é voltado basicamente para consumismo, né? Para consumo. E muitas vezes nós colocamos aquilo em mente de que para poder economizar, muitas vezes é preciso ganhar mais, é preciso ter mais dinheiro disponível para que isso aconteça. Mas isso realmente não acontece. Hoje, por exemplo, se você ganha R$2.000 e vive com um salário de R$2.000, talvez na sua percepção você não consiga economizar, você não consiga separar R$100 desses R$2.000 para deixar ali aplicados na poupança, em uma renda fixa, fazendo aquele pé de meia, né? Criando ali o seu primeiro investimento, deixando esse dinheiro ali para um futuro investimento, para um futuro gasto com algo, para comprar o seu carro, comprar o seu terreno, sua casa. E por que que isso acontece, né? Porque muitas vezes nós ficamos apegados àquela ideologia de que para economizar, para guardar, precisamos ganhar cada vez mais. E aí vamos sempre adiando por esse mesmo motivo. Se eu não consigo hoje, eu por exemplo, olho para pro meu bolso e imagino que eu não consigo guardar R$100 ganhando 2.000, eu vou esperar e vou deixar isso talvez como uma meta para que eu possa economizar esses R$100 depois que eu começar a ganhar 3.000. E aí daqui a um determinado momento isso acaba acontecendo e eu continuo não conseguindo guardar os mesmos R$100. E assim sucessivamente, até eu pensar em ganhar 5, 6, 7 e eu continuo não conseguindo guardar da mesma forma. Por que que isso acontece? Porque o nosso jeito de lidar com o dinheiro é errado. E a primeira coisa que você precisa fazer, e eu imaginava que não era tão importante assim até começar a colocar isso em prática, é saber, né, de onde vem e para onde vai o meu dinheiro. Pelo menos o mais básico, né? Um resumo mais grotesco da coisa. Eu diria que é o primeiro e o mais importante e simples também passo que você precisa realizar. De onde vem o meu dinheiro, né? Quais são minhas fontes de renda? Eu só recebo o salário mínimo, eu só recebo uma renda que vem proveniente do meu emprego, da minha carteira assinada, por exemplo. Qual outro tipo de fonte eu tenho durante o mês, durante o ano, que traz dinheiro para o meu bolso? De onde vem? E agora, para onde vai esse dinheiro? Eu consigo ter essa noção, eu consigo olhar para os números e ter esse espelho me mostrando para onde vai o meu dinheiro? Muitas vezes não. Praticamente ninguém faz isso, né? O brasileiro não tem esse hábito de ter esse controle, de olhar para suas finanças e, por exemplo, ter uma noção de quanto que, por exemplo, um gasto de uma festa de um fim de semana ou de todos os fins de semana de um mês
reflete diretamente no que ele ganha, ou de um custo de um aluguel, de uma água, de uma luz e de outras coisas assim. E foi a primeira coisa que eu comecei a fazer e eu vi que era muito importante e eu faço isso sempre. Eu faço um resumo, uma projeção, né, de todos os meus rendimentos, de quanto que entra na minha conta, de quanto que eu recebo, de quanto que eu ganho e tudo mais. E faço também um espelho de quanto eu espero sair do meu bolso, daquilo que eu sei que eu posso economizar, eu gasto se eu escolher gastar ou não, e daquilo que eu não tenho como evitar de gastar. O custo fixo, né? Temos os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que eu não posso fugir de jeito nenhum. Aí vai vir despesa de casa, vai vir a conta de energia, de telefone, de água, os gastos com telefonia e internet em geral. Muitas vezes o aluguel pode ser um custo também que eu não tenho como evitar. Então eu já sei que durante um ano, por exemplo, eu vou ter aquele mesmo gasto mensalmente. E os outros gastos variáveis? Como que eu vou destinar? Bom, eu tendo noção de que há uma parte disso que eu não posso gastar de forma alguma, porque já tenho um compromisso fixo todos os meses, o que sobra é mais fácil para que eu possa separar, né? Eu ganho lá R$3.000, então eu sei que meu custo fixo no mês, digamos, eu estou fazendo só um exemplo, né? Que meu custo fixo com aluguel e com as outras despesas fixas seja de R$1.500. Então eu sei que me sobra R$1.500. Porém, desses R$1.500 eu ainda tenho um gasto ali que pode variar em até R$800 com o mercado. Então eu tenho menos que isso, né? Eu tinha R$1.500, mas eu tenho um gasto variável de R$800 aproximadamente com o mercado, com minhas compras do mês. Pode ser um pouco mais também. Então, consequentemente, o que eu tenho livre para gastar com outras coisas é apenas R$700. Desses R$700 eu vou separar uma porcentagem ali, um pouquinho de dinheiro para sair, para fazer uma coisa, para tomar uma cerveja, comprar uma carne, fazer um churrasco e vice-versa. E por que que desse valor eu não consigo separar uma parte também para que eu possa economizar, fingir que nem existe no meu bolso? Porque muitas vezes nessa questão de não controlar, você gasta dinheiro que você nem percebe, coisas que não são importantes, e deixa de lado coisas que realmente são importantes na hora de pensar em economizar, que é o quê? Pensar no futuro, olhar para frente, imaginar como você deseja estar daqui a um determinado tempo, daqui a um ano, daqui a alguns meses, daqui a 10 anos. É muito importante sempre levar isso em consideração, né? Nós vivemos muito apegados só hoje e levam isso em consideração quase que à risca na hora de pensar em gastar, mas nunca pensa na outra parte, de pensar em economizar, poupar, investir, montar uma aposentadoria, por exemplo, privada, olhando para o futuro. O futuro é incerto, mas ele também, né, não existe nenhum tipo de garantia, nem de ruim, nem de boa para o futuro. Então por que eu não posso pensar também no futuro? E por isso que é muito importante. Eu acredito que são as coisas mais importantes para quem quer começar a economizar e guardar dinheiro. Entenda e busque controlar de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Faça um resumo simples, uma planilhinha simples de gasto, de controle de gasto. Faça no papel, em qualquer lugar que você consiga olhar para isso e ver o reflexo disso no final do mês. Vai te ajudar bastante, eu super indico que você faça isso com frequência, tá? É uma coisa que eu pratico todo mês eu tiro um tempinho para fazer esse tipo de resumo dos meus gastos. E eu sei muito bem e me ajuda muito mais a controlar meus gastos mensalmente e anualmente também, me planejar para uma viagem, para um respectivo evento, para comprar algo que me interessa. E eu acho muito importante, eu acredito que para você também vai ser importante. E aí vem aquela outra questão, né? O quão saudável pode ser esses gastos ou o quão ruim pode ser esses gastos também, que eu consigo ver através desse espelho, através do primeiro questionamento que eu citei agora há pouco, de onde vem e para onde vai os meus gastos. E aí eu consigo dar prioridade para algumas coisas e para outras não. Se eu sei que dentro de um mês eu posso gastar, ou estou gastando demais com coisas que muitas vezes não me trazem nenhum tipo de retorno, eu estou gastando todo fim de semana, né? Durante os 4 fins de semana de um mês, sábado e domingo, eu estou saindo com frequência, eu estou gastando com BBD, eu estou gastando com vício, eu estou gastando com balada e vice-versa. Por que eu não consigo cortar um pouco disso? Resumir um pouco, né? Reduzir um pouco disso. Ao invés de sair todo fim de semana, por que eu não separo um fim de semana específico dentro do mês para fazer algo do tipo? Ou reduz pelo menos pela metade, né? Porque sair todo fim de semana, ao invés disso, fazer isso um fim de semana sim e outro não. E também se atentar com o que eu vou estar gastando, né? Muitas vezes nós vamos no embalo das amizades, pegamos ali o nosso salário e um único fim de semana nós já acabamos praticamente metade dele. Isso acontece com frequência, principalmente
com a garotada que é muito mais nova que eu. Eu tenho 28, né? Mas a garotada que tem ali seus 17, 18, entre os 18 e 20 anos, consequentemente faz muito isso. Eu no passado já fiz, né? Eu até falo isso tranquilamente, que eu já cometi esse tipo de erro, já fui muito de querer sair, de fazer as coisas com base em amizade e tudo mais, e hoje eu não faço mais isso, eu não cometo esse tipo de erro. E eu sei muito bem o quanto isso me custou, né? Quanto isso me custava, tanto na questão financeira quanto em outros aspectos também. Eu tive que me abdicar de algumas coisas para que eu pudesse olhar para outras e entender um pouco mais do quão importante algumas coisas estavam sendo para mim e outras nem tanto assim. E aí, é sempre olhar para aqueles gastos, né? Para que a gente possa economizar, possa poupar, possa realmente atingir um objetivo, nós temos que dar prioridade. O que é mais importante para você, por exemplo? Comprar o meu carro, o meu sonho, realizar o meu sonho, ou manter um vício hoje, no curto prazo, no agora? É mais importante para mim estar muito mais bem sucedido financeiramente daqui a 5 anos no futuro, ou estar apegado à bebedeira, à farra e diversos outros vícios no agora, no hoje, no próximo fim de semana? São questionamentos que você precisa fazer para que você possa realmente cuidar muito mais do seu dinheiro de uma forma mais correta, muito mais assertiva. E são coisas que eu faço o tempo todo. Parece até ser exagero, mas na minha opinião não é. Eu não tenho nem um pouco de arrependimento de fazer isso e de resumir algumas coisas, de ser mais simples, né, e levar uma vida mais simples, independente do que eu ganho ou deixo de ganhar. Não muda nada para mim. Eu pretendo continuar mantendo o mesmo padrão de vida por um bom tempo, independente de quanto eu possua de patrimônio, de que tipo de sucesso profissional eu possa ter. Sabe por quê? Porque isso, principalmente envolvendo o dinheiro, muitas vezes é relevante. E as coisas melhores que nós temos na vida não está diretamente ligada ao dinheiro, né? Mas pode estar ligado a como lidar com o dinheiro, de que forma fazer o dinheiro trabalhar em favor daquilo que nós queremos, que é o nosso bem-estar. E é pelo menos assim que eu imagino hoje, lidando com o meu próprio dinheiro, com minhas próprias finanças. Então, primeiro passo, de onde vem, para onde vai meus gastos, e depois um filtro e tratar com prioridades diferentes os gastos que eu possuo, né? Tirar aquilo que eu posso descartar realmente, coisas que eu posso me questionar se são sim importantes ou não para o meu objetivo, para o meu realmente futuro, para o meu sonho, e aí descartar de uma vez por todas. E aí vem outra coisa que com o passar do tempo você também consequentemente começa a fazer, e se você não faz eu sugiro que você faça. Já fiz um resumo, já comecei a descartar alguns gastos desnecessários, já comecei a resumir muito bem meus gastos com o foco, né, com o foco no essencial. Agora vem a parte de me pagar sempre que eu receber, sempre que minha renda chegar à minha conta. Eu recebo tal dia do mês, já sei que eu tenho isso aqui de custo fixo e sei que isso aqui me sobra para eu poder separar para lazer, para beber uma cerveja, para fazer um churrasco, para fazer algumas coisas que está relacionado ao que também importa, né? Consequentemente, ninguém vive só de trabalhar. Mas, e quanto a me pagar? Por que eu não posso tratar com seriedade a questão de me favorecer de alguma forma, da mesma forma que eu posso tratar com seriedade e gastar o meu dinheiro em um calçado caro, em uma roupa cara, em uma bebida cara? Então, terceiro passo é buscar se pagar em primeiro momento, olhar para o futuro, que é o que eu falei agora há pouco. O futuro, ele é incerto, mas nós também não podemos esperar, né, por essa incerteza, simplesmente deixar os dias se passar e não pensar de alguma forma e agir também em prol daquilo que nós não temos nenhum tipo de controle. Eu prefiro me arriscar fazendo algo que na minha opinião é correto, né? Se arriscar, eu digo, olhando na questão financeira para o futuro, visando a minha aposentadoria, o meu bem-estar, o bem-estar das pessoas que são importantes para mim, do que simplesmente ficar de braço cruzado hoje, vivendo um dia como se fosse, né, normal, igual todo outro dia, né, um dia após o outro, e não tomando nenhum tipo de atitude. E o tempo, consequentemente, é uma das coisas que nós temos que não dá para recuperar de jeito nenhum. Eu diria que é o bem intangível mais caro que nós temos hoje, é o tempo. A hora que nós perdemos, que gastamos com alguma coisa, ela é irrecuperável. Nós vamos poder recuperar aquilo que não foi feito ainda, mas nós vamos gastar mais horas. Nós não conseguimos repor as horas que nós gastamos. Vamos ter que gastar mais horas para o futuro para poder realizar algo que nós não conseguimos no tempo anterior. E, consequentemente, na minha opinião, o tempo é sim o bem intangível mais raro e mais difícil de se recuperar, ou digamos que é irrecuperável, né?
As coisas em si que são feitas dentro do tempo são recuperáveis, mas o tempo em si, ele se esvai o tempo todo. E eu penso muito nisso e tento dar valor muito bem ao meu tempo, para aproveitar de diversas formas, valorizar a minha renda, o meu dinheiro, valorizar estar com as pessoas que eu gosto, que eu amo. E claro, a nossa vida ela precisa de um equilíbrio em várias áreas para que ela possa ser realmente algo feliz, algo bom, senão não faz sentido nenhum. Por isso que é muito importante se pagar, buscar se pagar o tempo todo, né? Tratar com a mesma prioridade que um gasto, que muitas vezes não te ajuda a chegar a lugar nenhum, é tratado por você para que você possa também começar a preparar o seu pé de meia, a montar uma reserva de emergência, a pensar na sua aposentadoria, em algo que você quer realizar em um determinado tempo no futuro. Pode ser que você imagine assim, mas vai adiantar eu guardar dinheiro agora? Vai valer a pena de alguma forma eu economizar agora para o futuro que eu nem tenho certeza se eu vou estar vivo? Você pode não estar, mas alguém que é importante para você consequentemente pode estar vivo, né? Ou pode acontecer algo com alguém que você se importe, talvez se para você em si não seja importante, possa acontecer algo que você não tenha como fazer nada, só lamentar. Por quê? Porque você não pensou nisso, você não levou os contras em consideração, apenas os prós. E é esse tipo de pensamento que eu acredito ser importante para qualquer pessoa refletir a respeito dos seus gastos, das suas finanças, da sua vida no geral. Não se trata só de dinheiro, né? Mas se trata sim de uma cadeia de processos que eu diria são muito importantes para a nossa vida. Para a minha vida pessoal, eu acredito que para todo mundo também, tenha sempre um ponto de equilíbrio ali, onde tudo deve ser levado da melhor forma possível. Meu quarto recado, né? Meu quarto passo em relação a isso é simplesmente aquele velho ditado, né? Nós colhemos no futuro, em algum momento, tudo aquilo que nós plantamos no agora, né? A colheita ela pode ser tardia muitas vezes, mas ela vai acontecer. Para uns em um determinado momento, para outros nem tanto assim. E por isso que é muito importante começar com pouco, mas começar, né? Demorar muitas vezes para dar o primeiro passo, mas que depois que você deu o primeiro passo, você continue a dar passos subsequentes. E isso, claro, muitas vezes vai de acordo com o que você pode fazer. Eu sei que muitas vezes você pode me assistir, pode ter uma vida hoje financeiramente complicada, talvez difícil, e você se veja nessa situação de não poder economizar, guardar, investir o seu dinheiro. Mas existem muitas possibilidades hoje para quem quer começar, e para começar eu acredito que o primeiro ponto é a vontade que você precisa ter. E aí você vai buscando os caminhos, vai se adequando, vai começando de uma forma, ao longo do tempo vai buscando melhorar isso e consequentemente o primeiro passo de obstáculo é começar apenas, né? Começou, daí em diante, consequentemente nada vai conseguir te parar. E aí, ao longo do tempo, você provavelmente vai buscar novas fontes de renda, vai buscar aprender algo novo, vai pôr em prática e consequentemente isso vai te trazer algum retorno em algum momento. Eu acredito que são as coisas mais importantes para quem quer economizar e guardar dinheiro hoje, né? O simples e básico bem feito já é bem útil, não precisa enfeitar demais as coisas. O simples e básico bem feito já pode ser mais que o suficiente para que você realize aquilo que você deseja. O meu recado do vídeo de hoje para vocês é esse. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.